Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o equilíbrio dos ácidos. Galera, nesta aula você vai aprender como trabalhar matematicamente com o grau de ionização de um ácido e ainda falaremos futuramente sobre a lei de diluição de Ostwald, que permite que a gente utilize uma equação magnífica para resolver exercícios sobre equilíbrio químico. Fique comigo até o final desse vídeo, você não vai se arrepender, ok? Galera, então vamos lá. Vamos falar sobre esse grau de ionização, que a gente representa aqui na química como alfa, tá legal? O que é este grau de ionização? O grau de ionização é uma medida de força. Ele mostra pra gente o quanto a molécula do ácido se transforma em H+, e o seu ânion que está em questão ali, tá legal? E matematicamente a gente demonstra isso com uma razão. Olha só, nós temos aqui um ácido qualquer Ha, tá legal? Então aqui tá o meu ácido Ha. O que vai acontecer? Ele vai liberar um H+, e um ânion A-, tudo bem? Nós vamos dizer que existe ali uma quantidade N de moléculas do ácido, foi o que eu coloquei ali na água para poder ocorrer a ionização, um ácido de Arrhenius, ok? E existe uma outra quantidade de H+ e A-. Cuidado, a quantidade de H+ e A- nunca será igual à quantidade de moléculas. Ou seja, se isso acontecer, o equilíbrio não existe, porque no equilíbrio eu tenho que ter reagentes e produtos, né? Em nenhum equilíbrio o reagente é 100% consumido, beleza, galera? Fica a dica para vocês aí. Então eu vou dizer que a quantidade do H+ ali é Ni e a do A- também é Ni. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 1 nos produtos, tudo bem? Agora, como que eu escrevo esta razão? Ora, eu divido a quantidade que ionizou pela quantidade de moléculas, ou seja, o alfa, ele nada mais é do que Ni sobre N, tá legal? Lembrando que ele mostra pra gente o quanto está sendo dissolvido. Só que a questão, quantidade de moléculas, quantidade de íons H+, dividido pela quantidade de moléculas, não é muito útil, porque dificilmente a gente vai trabalhar com a quantidade de moléculas aqui. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. O que nós vamos precisar é da concentração em mol por litro. Por quê? Porque estamos falando de equilíbrio químico, constante de equilíbrio tende a estar em mol por litro. Então, é muito mais útil, muito mais mesmo, você utilizar a razão concentração de H+ dividido por M, onde M é a concentração inicial do ácido. Lembrem-se disso, você vai usar bastante esse alfa nas questões Enem, vestibular, concurso, tá legal? Outra coisa que é importante aqui, ó, em porcentagem, nós podemos representar também o alfa, mas aí é só multiplicar por 100%, tá legal? Então o que seria um alfa percentual? É o alfa vezes 100%. Prof, por que a porcentagem é importante? Pra que eu faria isso? Porque existem comparações de força acerca da porcentagem, ou seja, se o seu alfa é menor que 5%, quer dizer que o ácido é fraco. Se ele está entre 5% e 50%, é porque ele é moderado. Agora, se ele for maior ou igual a 50%, trata-se então de um ácido forte, beleza? Então, grau de ionização, você já sabe o que é e você já sabe analisar o percentual de um ácido qualquer aí, tá legal? Vamos dar continuidade aqui. Aquela equação linda que eu falei pra vocês, lei da diluição de Ostwald. Esse magnífico cientista alemão conseguiu deduzir uma equação e ele disse que é possível calcular a constante de equilíbrio de um ácido, Ka, apenas utilizando o M, que é a concentração inicial do ácido, e o alfa, que é o seu grau de ionização. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente chega nessa constante de equilíbrio utilizando apenas estas duas variáveis, ok? Para isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no comecinho do equilíbrio químico, onde a gente fala de estequiometria do equilíbrio. O que eu tenho lá? Aquela tabelinha que mostra pra mim o início, a reação e o equilíbrio sendo atingidos, né? Eu tenho lá o reagente que é o HA e o produto H+ e A-, tudo já em mol por litro, ok? É importante que a gente se lembre que o alfa, ele é a concentração do H+ dividido pela concentração molar do ácido no início, ok? Tomem cuidado com isso, beleza? E não no equilíbrio. Concentração do H+ no equilíbrio. Concentração do ácido, início, antes do equilíbrio. Então eu vou isolar aqui o meu H+, ele passa a ser o quê? O meu alfa M ou M-alfa. E a concentração do H+ é igual a do ânion A-, então eu também tenho ali M-alfa, beleza? Galera, o quanto que reage do HA? Ora, o próprio H+ que tá saindo dele. Então ele perde H+, ele perde, portanto, M-alfa, tudo bem? O quanto que eu produzo de H+? O próprio M-alfa. E o quanto que eu produzo do A-, M-alfa também. O que é que eu tenho no equilíbrio para o HA? M menos M-alfa.
O que eu tenho no equilíbrio para o H+? O próprio M-alfa. E o que eu tenho no equilíbrio para o A-, também M-alfa, beleza? Vamos agora escrever a constante de equilíbrio Ka. Vamos lá então. O que é o Ka mesmo? Produto sobre reagente, então eu vou ter ali H+ em mol por litro, que multiplica A- dividido por HA, beleza? Isso no equilíbrio, agora estamos no equilíbrio mesmo. Vamos substituir. O nosso H+ é o quê? Ele é o M-alfa, ok? O nosso H+ é M-alfa, o nosso A- é M-alfa também, e o nosso HA, cuidado, não é M, hein? É M menos M-alfa. Vamos deixar esta equação mais bonita. Eu posso escrever no numerador M² alfa quadrado, tudo bem? Matemática tá em dia? Tem de estar em dia, ok? E embaixo, olha que interessante, nós temos um produto notável, o caso do fator comum. Eu posso evidenciar o M e ele vai multiplicar o quê? Ele vai multiplicar 1 menos alfa. Eu cancelo o quadrado em cima com o M que está embaixo e aí a gente escreve a lei da diluição de Ostwald. Esta equação, galera, confia em mim, é de vastíssima aplicação quando você fala de equilíbrio químico dos ácidos. E ela pode ser utilizada também para uma base. É só trocar ali o Ka por Kb e o M não vai ser do ácido, vai ser da base, tá legal? Beleza? Nessa parte, a única base que vocês têm que se preocupar é a amônia, ok? O NH3, porque as demais são bases iônicas e elas entram em uma outra situação de equilíbrio. É a última que a gente vai aprender aqui, que é o KPS. Pra não enrolar, vamos lá. Galera, esta equação é a correta. Esta é a lei da diluição de Ostwald, mas a maioria dos vestibulares trabalha com ácidos muito fracos. Quando o alfa é menor que 5%, o ácido é fraco. E aí você substituir ali, ó, no alfa 0,04, 0,03, quando você faz o 1 menos esse 0,0 alguma coisa, não dá tanta diferença no denominador, acaba sendo aproximadamente 1, e dividir por 1 não dá diferença. Então você pode utilizar o Ka igual a M-alfa ao quadrado, basicamente, ok? Tomem cuidado. Professor, tô me preparando pro ITA, tô me preparando pro IME, SpaceX, FUVEST, Unicamp, esses que têm um grau de dificuldade mais elevado. Então, não arrisque utilizar a equação de baixo, utilize a equação de cima. O problema maior ali é que quando você utiliza a equação de cima, ok? Geralmente esses problemas te levam para uma equação do segundo grau, tá legal? Bom, equação do segundo grau, Bhaskara, não é verdade? Então se você está em dia com equações tanto do primeiro quanto do segundo grau, você não vai ter problema em utilizar a primeira relação, combinado? Ok? Bom, para ficar legal e bastante compreendido este tema, nós vamos fazer aqui juntos um exercício. Eu recomendo que você pause o vídeo, leia o enunciado e até tente resolver. Depois dê o play novamente. Aproveite a pausa, se inscreva no canal, deixa o like. Se quiser, deixe seu comentário, indique este vídeo para o seu amigo vestibulando para poder ajudar ele também, beleza? E aí, pausou o vídeo? Vamos nessa então. Galera, ele tá me dando lá o ácido acético. Ele fala para mim que ele ionizou 4%, então ele deu o alfa em porcentagem, tranquilo, não tem problema, ok? Ele me dá a constante de equilíbrio Ka, ele quer que eu calcule a concentração molar do ácido e a concentração de H+ do equilíbrio. Tem um erro nesse enunciado aí, porque ele fala concentração molar do ácido, mas ele não fala se é no equilíbrio ou se é no início, concordam? Vamos considerar que é a concentração inicial, mas ele deveria ter especificado aí pra gente, tudo bem? Já o H+ ele fala no equilíbrio. Então vamos lá, eu tenho aqui a reação de ionização, é tudo 1 para 1. Como é que eu faço para calcular a concentração molar do ácido? Ora, Ka é igual a M-alfa ao quadrado. Prof, por que você não usou a primeira relação? Porque ele falou que o alfa é 4%. Menor que 5% eu uso a segunda equação, que ela é mais simples, ok? Para chegar no M, eu tenho Ka dividido por alfa ao quadrado. O Ka, ele me deu no enunciado, 2 vezes 10 a menos 8. O alfa, cuidado, tá em porcentagem. Não é 4 ao quadrado ali, é 4% ao quadrado. E 4% é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2, ok? Use potenciação nessa parte que fica muito mais fácil. O símbolo porcentagem pode ser substituído por 10 a menos 2. Continua ali representando um percentual, tudo bem? Achamos a concentração inicial do ácido. Agora, como que eu acho a concentração do H+ no equilíbrio? Aí eu vou utilizar o alfa. O que é o alfa mesmo? É a concentração de H+, dividido por M, concordam? Então o H+ vai ser M alfa, beleza? Eu já tenho o M, que eu acabei de descobrir, o alfa é 4%, portanto 4 vezes 10 a menos 2, encontramos a concentração do H+ no equilíbrio. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês, recomendo que você faça muitos exercícios para poder ficar bom nessa parte aqui e atente-se às potenciações, ok? Beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!